Começou o novo ciclo da seleção brasileira com vitória contra a Inglaterra e empate contra a Espanha. Podemos dizer que a seleção jogou bem e empolgou, ou será que os resultados não mostram o que realmente aconteceu em campo com o Brasil? Vamos analisar cada um dos jogos, os pontos positivos e negativos e o que esperar do futuro da seleção com Dorival Júnior. E vamos começar pelo primeiro jogo, que foi carregado de história. Contra a Inglaterra, no Wembley, um palco lendário do futebol, e por ser uma seleção brasileira em renovação muito jovem e sendo o primeiro jogo do trabalho de Dorival Júnior, eu até esperei que eles iam ter um certo nervosismo, mas a seleção foi muito bem. O treinador confirmou as especulações e armou o time no 4-2-3-1, de uma forma parecida com o que ele fazia no São Paulo, mas ele realmente surpreendeu, foi com os jogadores titulares, colocando os estreantes Fabrício Bruno e Beraldo para serem os titulares da zaga logo de cara. Danilo era o lateral que ficava compondo a defesa, enquanto o Wendel partia para o ataque com mais frequência. Paquetá jogava na frente da dupla de volantes e perto de Rodrigo, que ficava mais pelo meio, e Vinícius Júnior, que ficava principalmente na ponta esquerda, mas também partia para o meio quando era necessário, já que ele jogava com muita liberdade. Pelo contrário, na ponta direita, Rafinha sempre ficava fazendo amplitude. E já deu para ver como a seleção de Dorival vai tentar atacar com a posse, aproveitando a velocidade de Vinícius Júnior e Rodrigo, deixando eles se aproximarem para fazer as tabelas, que é algo que eles fazem também no Real Madrid. Paquetá também se entendeu muito bem nesse estilo, mas falta entrosamento do time no geral e também tempo para assimilar e compreender quais são as ideias de jogo. Por outro lado, a Inglaterra de Gareth Southgate, que já tá há muitos anos no comando, não foi lá essas coisas. Jogou no 4-3-3, com os pontas Foden e Gordon partindo para dentro, Chilwell era o lateral que subia pro ataque e Bellingham era a peça-chave do time e do meio campo. No geral era um time intenso, que marcava bem, mas que faltava criatividade e eles ficavam muito dependentes do brilho de Bellingham e de Foden. Acho que eles sentiram muito a falta de Harry Kane, de Saka e de Arnold. Para os ingleses o importante era parar a velocidade do Brasil, e para isso o Walker ficava ligado nas pontas para marcar Vinícius Júnior, mas o brasileiro tinha o recurso de jogar pelo meio e procurar a velocidade por dentro. E essas suas movimentações eram fundamentais e foi daí que surgiram as melhores jogadas do Brasil em toda a partida. Para mim, Paquetá se destacou nesse jogo, achando ótimos passes para Vinícius Júnior e Rodrigo. A tendência é que o time evolui e consiga ter outras formas de atacar, não só na transição ofensiva, no contra-ataque, que foi como o Brasil teve as melhores chances nesse jogo, que não é bem a forma que Dorival Júnior prefere. E agora um grande problema do Brasil era a falta de coordenação na marcação-pressão, o que deixava o meio campo exposto, resultando em muitas faltas, principalmente de Paquetá, que voltava tentando consertar as coisas e dava facilmente para um dos volantes ter sido expulso nesse jogo. No segundo tempo, uma boa surpresa, Andreas Pereira entrou no lugar de Paquetá e foi muito bem, conseguiu passes importantes, principalmente na jogada do gol de Endrick, que entrou mostrando sua estrela. A Inglaterra realmente não estava inspirada, perdeu gols e não teve brilho, mas o Brasil tem todos os méritos da vitória, competiu e brigou até o fim. Uma estreia muito significativa para Dorival, que realmente empolgou e mostrou que a nova geração vem forte. Mas em seguida veio o jogo contra a Espanha. O Brasil viajou até o Santiago Bernabéu e Dorival manteve a formação inicial do primeiro jogo, 4-2-3-1, defendendo no 4-1-4-1 ou 4-4-2. Isso é importante porque Rodrigo e Vinícius Júnior ficavam mais à frente com menos responsabilidade de voltar para marcar, e o Brasil não foi bem defensivamente nesse jogo. A Espanha mostrou ser um time muito mais agressivo que a Inglaterra e realmente foi desafiador para a seleção. Luis de la Fuente, técnico espanhol, escalou a seleção num 4-3-3 ou 4-2-3-1, com Rodri sendo uma peça fundamental, primeiro volante responsável pela construção das jogadas, ele que é um dos melhores do mundo nessa função e talvez um dos melhores do mundo falando de forma geral. Dani Olmo era o meio atacante com função bem ofensiva, mas o perigo realmente estava nas pontas, com Lamine Yamal, que fez uma partida lendária, e Nico Williams, também muito agressivo. O Brasil simplesmente sofreu muito com esses dois. Wendel e Danilo, que foram bem no primeiro jogo, não estavam encaixando a marcação. João Gomes e Bruno Guimarães tinham que partir para ajudar também, mas acabavam deixando um espaço aberto do meio campo que a Espanha usou para finalizar de longe muitas vezes. E a sorte realmente é que a Espanha não é boa de fazer gol, é um time que tem dificuldade de converter suas chances. O grande mérito da Espanha foi sua marcação, que impediu o Brasil de jogar. A defesa brasileira rifava a bola e o adversário já recuperava, com os zagueiros em linha adiantada barrando os contra-ataques. E o Brasil precisava arranjar algum recurso para superar isso. Levando 2-1 para o intervalo, graças ao gol de Rodrigo na falha do goleiro Nai Simon, Dorival tinha que mexer e aqui ele mostra que dá pra gente confiar no seu trabalho. As substituições foram cirúrgicas e o Brasil voltou muito mais agressivo. Dorival mexeu em quase metade do time, colocando Ian Couto no lugar de Danilo, André no lugar de João Gomes, Andreas Pereira por Bruno Guimarães e Endrick no lugar de Rafinha. Desse jeito o Brasil passou a ter um camisa 9 de velocidade, Rodrigo passou para a ponta direita, André teve a função de ajudar na saída de jogo pela esquerda, ele que se posiciona bem nessa função, e talvez a principal mudança, Andreas Pereira entrou mais avançado na função que Paquetá fazia, enquanto esse passou a ocupar uma função mais recuada no lugar de Bruno Guimarães pela direita. Com essa formação, Dorival melhorou 3 problemas do Brasil: a saída de jogo com André pela esquerda, Ian Couto, Paquetá e Rodrigo podendo triangular pela direita, algo que Danilo, Rafinha e Bruno Guimarães não conseguiam fazer, a presença de um centroavante, com Endrick sendo o atacante, o cara que vive
pelo gol, e ele realmente faz o gol e muda a moral do time. E o ponto principal, a marcação. Isso foi essencial graças a Andreas Pereira, que entrou com a função de aumentar a intensidade do meio campo e marcar Rodri de perto, tirando espaço do volante para distribuir o jogo à vontade. Andreas realmente fez a diferença de novo. Assim o Brasil deixou de ser facilmente dominado pela Espanha e competiu, chegando no empate. Depois Dorival ainda colocou Douglas no lugar de Vinícius Júnior para deixar o meio campo mais sólido e o Brasil mereceu esse resultado. Vitória contra a Inglaterra, empate contra a Espanha, com Dorival Júnior mostrando como vai ser esse início de ciclo. Ainda tem muita coisa para resolver, com certeza, mas o Brasil mostrou pontos positivos também. Vamos ver alguns deles. Primeiro, que a seleção conseguiu competir contra grandes seleções, algo que parecia faltar nos últimos jogos. Pode não ter sido um Brasil dominante e também não eram adversários infalíveis perfeitos, mas o Brasil conseguiu competir e mostrou que dá pra jogar bem. Usou seus recursos da melhor forma que podia, buscou mudar, buscou melhorar dentro dos jogos e procurou vencer. Ganhou moral, experiência e confiança. Eu gostei da forma como o Dorival mudou a seleção no segundo tempo contra a Espanha e realmente acho que algumas dessas mudanças podem ficar, tipo a presença de um centroavante. A volta de Paquetá também foi um ponto positivo. O Brasil precisava de um meia capaz de conseguir passes mais ousados e além dele ser um cara que pode fazer várias funcionalidades do meio campo. Vinícius Júnior foi bem contra a Inglaterra, mas não brilhou contra a Espanha, mas eu acho que é só questão de tempo para ele render no Brasil como ele rende no Real Madrid. As maiores surpresas foram Fabrício Bruno e Andreas Pereira, que jogaram com segurança e ganharam moral. Eu acho difícil eles saírem do time agora. Hendrick é um fenômeno em criação. Eu espero que ele possa ser utilizado com paciência na seleção. Ele ganhou seus minutos, foi bem, mostrou que é craque e vai ser um dos melhores jogadores do Brasil em breve. Mas ele ainda tem 17 anos e não precisa carregar o peso dessa renovação agora. Mesmo assim, que presença absurda ele tem em campo. Mas agora vamos ver como vai ser o avanço dos próximos meses do trabalho do Dorival Júnior. Quando o Brasil tiver ajustado, pressionando bem, com mais opções de saída de bola e com mais recursos ofensivos, aí sim esse vai ser um time completo, um time que pode ganhar títulos. A Copa América tá chegando no meio do ano e vai ser ótimo. Dá pro Brasil ganhar e também jogar contra adversários de alto nível, já que as seleções sul-americanas hoje não estão deixando a desejar pra ninguém e competem com as seleções europeias facilmente. Vamos ver como o Brasil vai sair e me diz o que vocês acharam do Brasil nesses amistosos e me fala também se você acha que Neymar tem espaço nessa seleção ou realmente é hora de renovar e confiar nesse trabalho que está sendo feito a partir desse momento já sem ele. Valeu por assistir esse vídeo e até a próxima.